Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui, levando a palavra dEle em comunhão com os irmãos. Como diz a pastora, nós não sabemos o amanhã, por isso todos os dias nós temos que agradecer o hoje, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas, capítulo 8. Lucas 8, 22. Amém? Essa palavra, irmãos, o Senhor vem falando comigo durante toda essa semana, nessa palavra. Todos os dias, acho que desde terça, quarta-feira, quando eu, de madrugada orando, o Senhor vem colocando essa palavra ao meu coração. Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus 12 discípulos, e disse-lhe: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade do vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Amém. Até aí por enquanto. Glória a Deus. Amados, nós estamos passando por uma tempestade. O país, o mundo, nós estamos passando por uma tempestade, uma pandemia. Além dessa pandemia, cada um vive a sua própria tempestade. Dentro do seu lar, dos seus sentimentos, dos seus problemas, cada um vive a sua tempestade. Além da tempestade que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia do coronavírus, a tempestade da corrupção e entre outros, nós também temos as nossas tempestades. As tempestades que vivemos do nosso interior, a nossa tempestade, que afligem os nossos corações, que tiram a nossa calma e que muitas vezes vai minando a nossa fé. E muitas vezes nós sabemos, nós vamos à casa do Senhor, sentamos e ouvimos a palavra, saímos daqui com o coração cheio de esperança. E quando chegamos à nossa casa, vem aquela tribulação, vem aqueles problemas e a nossa fé começa a minar, porque nós apenas e tão somente ouvimos, escutamos a palavra. Nós sabemos que Deus, Ele cessa a tempestade. Aqui, nessa passagem, vocês acham que Jesus não sabia que tudo isso ia acontecer? Que Ele não sabia que a hora que Ele entrasse no barco, Ele via uma tempestade? Ele não sabia, Ele sabia de tudo. Ele sabia. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Tudo que iria acontecer, Ele sabia. Tanto que Ele estava tranquilo, repousando. Que Ele sabia de tudo. Quem não sabia eram os discípulos, que achavam que aquilo era o fim. O desespero tomou conta. Vai virar o barco, todo mundo vai morrer afogado. Isso porque eles viviam com o mestre. Eles saíam com o mestre. Eles viram o mestre fazer milagres, curar. Eles viam o mestre libertar endemoniados. Eles viam o mestre levantar paralítico. Eles viram o mestre curar leprosos. Eles viram com os olhos deles. Mas não acreditavam. Eles sabiam que o mestre era filho de Deus.
mas não acreditavam no coração deles. Porque se eles acreditassem mesmo no coração deles, naqueles momentos, que Jesus era Filho de Deus e que Ele podia todas as coisas, eles não temiam aquela tempestade, porque sabiam que o Mestre estava ali com eles. Mas eles temeram a tempestade. E eles temeram ali tanto que foram de imediato acordar Jesus. Jesus, não importa o que nós estamos passando, não. Olha aí o que nós estamos passando, não se importa que nós morremos, não importa o que nós estamos passando agora. Muitas vezes nós também paramos e perguntamos: Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração? O Senhor não está ouvindo o que tanto eu tenho orado e pedindo ao Senhor? O Senhor não está ouvindo? Muitas vezes nós também vamos incomodar o Mestre, esquecendo que tudo é no tempo dEle e Ele sabe a hora certa das coisas. Não somos nós, não é na nossa hora, não é no nosso querer, é na hora dEle. Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes, o nosso coração, a nossa terra, muitas vezes a semente que é colocada, a palavra do Senhor não germina. Não germina. Porque nós apenas ouvimos a palavra. Porque nós apenas vimos testemunhos e ouvimos testemunhos de pessoas que foram curadas, que pessoas que passaram pelo vale do Covid, que estão em pé e mesmo assim nós não cremos. Mesmo assim. E Jesus hoje manda perguntar: onde está a vossa fé? Ontem veio uma pessoa falar comigo com tamanho pavor. E agora? O que nós vamos fazer? Não tem mais leito de hospital, e agora? E eu olhei para ela e disse: acalme-se. Deus está sob o controle de todas as coisas. E não é o seu dinheiro, e não é o que você tem que vai te dar o controle. O controle da sua vida está nas mãos do Senhor, assim como a minha e de todos. Não adianta você ficar apavorada desse jeito. E eu orei com ela. E ela falou: para você tudo é fácil. Para você tudo é fácil. Parece que você fala, parece que nada está acontecendo. Eu disse: não, eu sei que está acontecendo todas as coisas, mas eu confio em Deus. Eu creio que tudo está sob o controle dEle. Nada foge do controle do Senhor. E aí você vê o pavor dela assim nos olhos. Uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que paga plano de saúde caríssimos e tudo, e veio apavorada dizendo que, e agora, o que vai fazer? E aí eu fiquei pensando, e aí o Senhor falando comigo todos esses dias sobre essa palavra. E muitas pessoas, e a pessoa é uma pessoa de igreja, de estar orando, de estar tudo. E aí eu disse a ela: onde está a sua fé? E ela me respondeu: para você é tudo muito fácil, parece que nada está acontecendo. Você está aí tranquila? Eu falei: não, eu confio no Senhor. E eu creio que todas as coisas estão sob o controle dEle. E essa tempestade vai parar, em nome de Jesus. E eu fiz essa pergunta para ela ontem, e o Espírito Santo me levou a fazer essa pergunta para ela ontem: como está a sua terra? A sua terra como está hoje? O que é a nossa terra? O nosso coração. É tudo que nós plantamos. Em Lucas mesmo, amados, em Lucas 9, Lucas 8, 4, o Senhor vem falando sobre a parábola da semeadura. O Senhor vem falando da parábola da semeadura. 8:4, afligindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e este, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu Jesus: a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais falam-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvidos não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração, a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e os frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na terra boa são as que, tendo outro ouvido de bom reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, amados, aqui o Senhor coloca em exemplos, em parábolas, como Ele mesmo diz, em 4 situações onde a semente, que é a palavra do Senhor, é colocada. Eu fiquei pensando e meditando na palavra durante essa semana. Como será que era a terra do coração dos discípulos? Como estava naquele momento? Será que estava como terra fértil, seca, com espinhos? Como estava? Será que eles só apenas ouviam a palavra e viam somente ali e olhavam os milagres, mas aquilo não fortalecia e não fertilizavam a terra que era o coração deles? Porque sentiram tanto temor, porque não confiavam. Como estava aquela terra que é o coração deles? Como estava? Eu fiquei pensando e analisando essa palavra, e o Senhor diz: quem tem ouvido, ouça. E o Senhor vem falando muitas vezes, e Jesus está voltando, e o Senhor tem falado muito aos corações: arrependam-se. E o Senhor tem falado muito sobre o coração quebrantado e puro. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que muitas vezes numa mensagem, quando nós vemos aqui no culto, recebendo a palavra, muitas vezes numa mensagem, de uma palavra que é ministrado a nós, essa é a semente. E como está a terra, a sua terra, o seu coração, para que ela venha a germinar, a dar frutos, a frutificar? A sua terra, o seu coração está fértil para receber a semente? Como está? Essa é a pergunta que que o Espírito Santo me levou a fazer hoje a vocês. Como está a sua terra? A sua terra está fértil? A sua terra está preparada para receber essa semente? Ou a sua terra é uma terra com espinhos? Ou a sua terra é uma terra árida com pedras? Como é a sua terra? Eu fiquei imaginando que a terra que, naquele momento, alguns discípulos, que eu creio que não eram todos, mas alguns discípulos que se desesperavam, a terra deles era aquela árida e seca, porque eles viam os milagres, ouviam os milagres, mas ouviam a palavra do próprio mestre, mesmo assim não acreditavam. Como está a sua terra, o seu coração? Pisado, seco, instável? Crê uma hora, quando você recebe aquela palavra, seu coração enche de alegria, você crê. Aí quando você vem uma tempestade, quando vem um problema, na mesma hora você se desespera. Jesus, o que será de mim? O que eu vou fazer? Como está? Como pedra, árida, fria, que ouve, que escuta. Porque ouvir, quando nós ouvimos, e desce para o coração. Quando nós escutamos, apenas escutamos com
nossos ouvidos. Como dizia minha avó, entra no ouvido e sai no outro ouvido. Isso é escutar. Como pedras frias que ouvem, mas que não tem nenhuma raiz, que não germina, que não tem raiz, porque o coração está empedrado. Mas por que o coração está como pedra fria? Pelo ressentimento, pela mágoa, pela falta de perdão, pelos espinhos que se deixam, que muitas vezes eu falo, eu perdoo. Eu perdoo a pastora Francisca, porque ela fez negócio comigo, eu perdoo ela. Mas da boca para fora. E toda vez que eu vejo a pastora Francisca, meu coração aperta. Então o perdão não foi verdadeiro. Mas a raiz de amargura não está nela, está em mim. Porque eu não liberei o perdão verdadeiramente a ela. Porque o Senhor conhece o profundo escondido dos nossos corações. Não adianta só da boca para fora falar, eu perdoo. Eu mostrar para alguém algo, a aparência. Porque não adianta. Porque o verdadeiro, o escondido e profundo, Deus sabe. Deus sabe. E Ele sabe como está a sua terra hoje. Ele sabe que quando cair a semente, que é a palavra, o que vai ser, o que vai acontecer. Se vai dar fruto, se vai germinar, se vai estar a ponto de criar raiz, ou você vai só escutar. Onde está a tua fé? Que quando vier essa tempestade eu vou temer. Eu vou temer de uma tal maneira que eu não vou conseguir nem ir à igreja. Eu não quero nem estar em comunhão com ninguém, eu não quero nada porque eu tenho medo. Onde está a tua fé? Que Deus é esse que você diz que serve? Onde está a tua fé? E não deixe, amados, esses espinhos sufocarem o teu coração e acabarem com a tua terra. Porque o Senhor, Ele tem muitos fertilizantes para essa terra, para que ela deixe de ser árida, para que esses espinhos morram, para que essa pedra que esfria o teu coração seja quebrada, em nome de Jesus, e venha a ser florescido a palavra germinada e dados frutos, em nome do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Não deixe isso que você precisa liberar. Eu não sei se é um perdão com relação ao esposo, com relação a alguém que te fez mal, que te falou alguma coisa, que você disse da boca para fora, eu perdoo, eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais mágoa, eu não estou zangado mais com ele. Mas Deus sabe que está, Deus sabe que você não liberou esse perdão verdadeiramente. Não adianta eu falar e vir abraçar o pastora, eu amo a senhora, eu já não tenho mais mágoa nenhuma, eu abraço a pastora, mas o meu coração ainda dói. Então Deus sabe que o que eu estou fazendo não é verdadeiro. Eu posso esconder dela, do irmão, de quem for, mas de Deus eu não escondo. E Ele precisa da sua terra pronta para a palavra dele ser germinada em você. Mas depende dele, depende de você. Deus quer agir na tua vida, mas depende de quem? De mim e de você. Para que nós venhamos a preparar o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Verdadeiramente, que nós não tenhamos como exemplos os discípulos que ficaram apavorados diante da tempestade, porque hoje nós estamos vivendo uma tempestade. Para que nós nos colocamos em oração, porque foi a arma que o Senhor nos deixou. Como guerreiros, colocamos em oração e dizemos, senhores, aqui, que sabemos que o Senhor nos guarda. Não temamos, porque o Senhor nos guarda. E eu creio, a nós e a nossa casa. Tanto diz o Salmo 91 que a pastora leu, quanto também todas as palavras que é lida, que é falada. Não deixe somente ser escutado. Vamos ter a nossa terra fértil, para que cada vez que a palavra do Senhor venha cair, e nós possamos ouvir, e ela venha a ser geminada e criar frutos, para nos fortalecer, porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades. Que tudo o que está acontecendo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. E em Mateus
26, 41, depois vocês podem ler com mais, meditar mais profundamente, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos, nós somos humanos, nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor todos os dias. Senhor, fortaleça-nos, cuide do coração, para que o inimigo não venha roubar ele de você. Que a partir do momento que você fecha teu coração e ele se esfria diante da palavra e você não confia mais, o diabo roubou o coração, que é o que ele quer. Amém? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Eu chamo o pastor Maurício. Amém, graças a Deus.